Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje, mais uma vez, nós vamos discutir um versículo do livro de Judas. É um livro da Bíblia, do Novo Testamento, bem curtinho, mas olha o que ele tem de polêmica na brincadeira. E lá pelas tantas, o apóstolo Judas discorre a respeito de um episódio um tanto quanto nebuloso, pelo menos para mim, né? A gente sabe que o Pentateuco narra a morte de Moisés e que ele foi sepultado de uma maneira muito misteriosa pelo próprio Deus, porque ninguém nunca encontrou a sepultura de Moisés. Pois é, no livro de Judas, o apóstolo refere-se a uma disputa entre o anjo de Deus e Satanás, né? Miguel, o arcanjo, e Satanás. E o texto discorre sobre a discussão que houve entre esses dois seres. Pois muito bem, para uma boa parte de cristãos, esse versículo é uma referência a um episódio que é tido como a ressurreição de Moisés. Na verdade, o que Satanás estava tentando impedir era que Moisés ressuscitasse, né? E por isso a discussão e a intervenção do arcanjo Miguel e tal. Para outros cristãos não há nenhuma referência, nem se acredita na ressurreição de Moisés. Ele vai ressuscitar quando a última trombeta tocar e todos os mortos ressuscitarem para o juízo final e tudo mais. Pois bem, não é de hoje que nós recebemos um monte de sugestões e de solicitações de telespectadores, tanto os que creem quanto os que não creem na ressurreição de Moisés, pedindo para pautar esse tema. E nós sempre quisemos fazê-lo. O problema é encontrar debatedores à altura e com gabarito para fazer esse debate e que topem vir ao programa. A gente sabe que o nosso cachê de 5 milhões de reais é um cachê muito baixo e que muita gente esnoba. Então, foi muito difícil, mas hoje nós conseguimos. E quando você vir os debatedores, vai querer gravar em fita de ouro o programa. Está no ar. Vejam só. É com alegria que começamos mais essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus Sagrada. Ficou curioso ou curiosa, né? Então tá bom, vamos lá. Os debatedores de hoje são Pastor Elias Soares de Moraes, ministro da Igreja Assembleia de Deus Ministério Ipiranga, escritor, teólogo, profundo conhecedor das Sagradas Escrituras e um dos entusiastas do tema a respeito da ressurreição de Moisés. Paz e graça, pastor Elias, seja bem-vindo. Muito obrigado, reverendo Heber Cocarelli, um abraço também ao professor Leandro Quadros. Obrigado. Já estivemos conversando um pouquinho ali no estúdio. E quero mandar um beijo, um abraço todo especial para minha esposa Débora Soares. A minha filha Abigail hoje está me acompanhando, é a gerentona lá da livraria Crescendo na Fé. Quero mandar um abraço para todos os irmãos que estão na sintonia dessa programação. Um abraço ao pastor Noel Reis e também para o evangelista Nonato, pessoal que nós tivemos lá em Planaltina de Goiás, fazendo uma palestra, e por isso não houve possibilidade de estarmos aqui na terça-feira para esse debate. Cheguei na segunda, já era quase 11 horas da noite, mas graças a Deus, um pouco rouco, aceitamos o convite, estamos aqui para compartilhar ideias. E tenho certeza que Deus com certeza irá nos abençoar muito. Qual que é o endereço da Crescendo na Fé? Então, a livraria Crescendo na Fé fica na rua Conde de Sarzedas, número 160, loja 27. Inclusive, nós estamos até ainda com o lançamento do livro Perguntas Difíceis de Responder sobre a imortalidade da alma. São quase 500 páginas e nessa obra nós discutimos questões bastante controvertidas. Inclusive, essa é um dos capítulos que nós trabalhamos, o Judas 9, né? E graças a Deus tem caído no gosto do povo. Fizemos o lançamento lá na igreja do pastor
Paulo Romeiro, e discutimos vários pontos. A questão do rico e Lázaro, era uma parábola, era uma história real? Será que o ladrão da cruz foi naquele mesmo dia com Jesus ao paraíso, não foi? E será que realmente Moisés foi ressuscitado pelo arcanjo Miguel? São 130 perguntas. Rua Conde de Sarzeda, 160, loja 27, lá no bairro da Liberdade. Você pode também ligar para o 0 Operadora 11 94901 6633. Esse é o zap da Abigail. Tá bom. Qual vai ser o desconto que quem usar a senha Vejam Só vai ganhar? Olha, nesta obra aqui, olha, aqueles que disseram, eu assisti o Vejam Só, esse livro custa R$125. Você chegando e falando, eu assisti o programa, eu quero 50% de desconto neste livro. Então tá bom. 50, porque normalmente o pessoal paga 100, paga 80, mas você que fala, eu assisti, você vai ter 50% de desconto, é 125, 62,5. E normalmente nas outras literaturas, 30, 40%. Tá bom, combinado. Do outro lado, mais uma vez, com muita alegria e honra, recebemos o pastor Leandro Quadros, uma das requisições mais frequentes no quadro de sugestões dos telespectadores. Sempre pedem, toda vez que tem algum tema de interesse da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o indicado é sempre o pastor Leandro Quadros. Mas é difícil trazer ele, mas conseguiu. Né? Como diz meu amigo, é prateleira alta. É prateleira de cima. Seja muito bem-vindo, pastor. Deus abençoe. Muito obrigado, reverendo Weber. Um prazer estar aqui novamente no programa. Obrigado mesmo pela oportunidade. Obrigado também ao pastor Elias pelo bom diálogo que tivemos antes, né? E pela oportunidade de trocarmos ideias. Que Deus dê a paz de Cristo, abençoe o nosso telespectador para junto nos aprofundarmos na palavra de Deus, né? Amém. O senhor é líder de alguma igreja local? Não, pastor. No momento, reverendo, eu apresento um programa na Mira da Verdade e o Lições da Bíblia, então eu fico exclusivamente trabalhando na Novo Tempo. Como é que a gente assiste ao programa? O programa nosso na Mira, ele é ao vivo nas segundas e quartas à noite. Na Sky, canal 14, na NET, canal 184, e em alguns lugares também tem o canal aberto, né? Então, 9 da noite, segunda e quarta-feira, um programa ao vivo de respostas a dúvidas bíblicas. Então, nós temos, reverendo, uma coisa interessante, nós temos até, pastor, um grupo muito grande de irmãos espíritas que acompanham o programa. E um dia desses eu recebi um depoimento muito interessante. Ela escreveu assim, olha, eu fez a pergunta, né? Mas antes ela falou assim, eu era médium espírita e hoje, por causa do programa, eu sou uma cristã. Amém. Então, é gostoso a gente ver o resultado da palavra alcançando as pessoas, né? Parabéns, eu de vez em quando sintonizo, né? Obrigado. E percebo que o irmão sempre termina o programa com uma pequena palavra de reflexão, né? Isso é muito, muito interessante e sempre feito de uma forma muito eficiente. Parabéns. Muito obrigado pelo carinho. É isso. Seja bem-vindo. Muito bem. Vamos lá. A gente tem uma regra aqui no programa, sempre o mais velho começa, né? Então, pastor Elias, com certeza o senhor é mais experiente do que o pastor Leandro Quadros, né? O senhor entende, na sua primeira fala, o senhor entende que Judas 9 pode referir-se à ressurreição de Moisés? Bom, reverendo e telespectadores, é importante salientar que essa passagem de Judas 9 encontra-se também num livro pseudoepigráfico, conhecido como Testamento de Moisés ou Ascensão de Moisés. Obra essa que, de acordo com a comunidade acadêmica, se perdeu, foi corrompido os textos. E eles entendem que os dois livros tratam-se do mesmo livro. Esta obra, por exemplo, de Judas, foi escrita por volta do 1º século, mais precisamente na metade, por volta do ano 65 da era cristã, ou seja, bem no início ainda da igreja, né? E sendo escrito nesta época, a finalidade de Judas, na verdade, não era falar nada acerca da suposta ressurreição de Moisés, que não há aqui nesse texto nenhuma margem para esse tipo de compreensão. Judas está escrevendo sobre uma matéria chamada soteriologia, que nada mais é do que a doutrina da salvação, mas de repente ele se vê na necessidade de combater, pela fé que uma vez foi dada aos santos, um problema emergente na igreja, que havia alguns indivíduos com pelo menos 3 características. Eles eram sensuais,
e incrédulos e rebeldes, e não respeitavam as autoridades superiores. A fim de dissuadir essa argumentação premente ali que estava graçando na igreja, ele usa de um recurso literário da comparação, conhecido na comunidade rabínica como Kal Vachomer, onde o maior é colocado contra o menor. E ele usa a figura do arcanjo Miguel, que é um dos primeiros príncipes, visto que arcanjo Miguel não é apenas o único arcanjo, não é o único arcanjo existente na Bíblia, porque existem outros arcanjos, mas ele usa a figura de Miguel, que era o príncipe da nação, mostrando que ele tinha uma autoridade maior do que a de Satanás, era mais poderoso do que Satanás, não obstante, não ousou falar nenhuma palavra de blasfêmia contra o Satanás, mas remeteu para o Senhor e disse: o Senhor te repreenda. Então veja que se o arcanjo Miguel não ousou, nesta contenda, nessa controvérsia, promulgar nenhum juízo infamatório contra Satanás, por que que esses líderes, que são muito menores do que os anjos, são cheios de empáfia, de arrogância e querem afrontar as autoridades superiores? Então veja que a Bíblia, no que diz respeito a essa suposta ressurreição de Moisés, e até mesmo sobre essa passagem de Judas, ela faz um silêncio. Então, tudo que alguém pode trabalhar é em cima de ilações, de conjecturas, e hipoteticamente poderíamos apresentar aqui várias razões, mas tem uma que eu gostaria de apresentar, que no meu entendimento é a menos provável, para não dizer que é impossível, é justamente essa suposta ressurreição de Moisés. De acordo com a senhora Ellen White, considerada pela Igreja Adventista como profetisa e como detentora do dom de profecia, cujos escritos são considerados como inspirados e quase canônicos, porque no livro Questões sobre Doutrina... Está afastando do tema. Isso é que eu vou entrar no tema. Então. É o que ela diz sobre, a interpretação que a Igreja Adventista tem sobre o assunto. Então fala, que aí eu quero ouvir o Adventista. Ele tem que falar dela. Então, mas eu preciso falar porque esse tema diz respeito a isso, e a interpretação da Igreja Adventista, porque geralmente quando a gente faz um debate com o Adventista, eles dizem o seguinte: você está fazendo isso com base em fontes primárias? É justamente isso que eu estou citando, uma fonte que é da Igreja Adventista sobre a interpretação. Não falou nada ainda, né? Sim, o senhor não pediu para eu falar sobre o assunto? Então a senhora Ellen White, no seu livro, ela é considerada como espírito de profecia, detentora do dom de profecia, e os seus escritos como sendo inspirados, porque está no pé de igualdade com Asaf. E Asaf tem 11 salmos escritos no cânon sagrado, no terceiro livro do Tanar, que é o Ketuvim. Então, se ela é comparada no mesmo nível de inspiração que Asaf, logo ela também acaba sendo canônica. E no seu livro, Primeiros Escritos, página 164, no seu livro História da Redenção, página 173, no seu livro Patriarcas e Profetas, página 477 a 479, e ainda no seu livro Desejado de Todas as Nações, página 421, e um outro livro, História sobre os Anjos, na página 82 e 83, ela afirma com todas as letras. Olha o que ela afirma, eu quero ler e aí encerrar e passar a palavra. Moisés passou pela morte, mas Cristo desceu e lhe deu vida, antes que o seu corpo visse a corrupção. Satanás procurou reter o corpo, pretendendo-o como seu, mas Miguel ressuscitou Moisés e levou-o ao céu. Satanás maldisse amargamente a Deus, acusando-o de injusto por permitir que sua presa lhe fosse tirada. Cristo, porém, não repreendeu seu adversário, e aqui ela compara Cristo como se fosse Miguel. Embora fosse por sua tentação que o servo de Deus houvesse caído, mansamente remeteu a seu pai, dizendo: o Senhor te repreenda. A afirmação acerca da ressurreição de Moisés pode ter a sua origem em duas fontes. Primeiro, o argumento do apelo à autoridade. Mas Adam Clarke disse. Mas Matthew Henry disse. Mas Calvino também disse. Isso aí? Não, veja, agora é a refutação que eu estou fazendo. O argumento de literatura fora da Bíblia, literatura apócrifa, heterodoxa. Um dos grandes problemas... Vamos ouvir o pastor Leandro, certo, que é adventista e que tem mais autoridade para falar da doutora Ellen White. Nem sei se ele vai usar o argumento dela, né? E aí depois o senhor entra na refutação. Nós estamos levantando a questão primeiro.
Então, mas eu não disse o que eu penso. Falou. Eu falei o que ela pensa. Falou muito. Eu disse o que ela pensa, né? E que está errado. Isso, e um dos grandes problemas é justamente porque se Moisés foi ressuscitado pelo arcanjo Miguel antes que seu corpo visse a corrupção, nós temos um problema. Quem é as primícias dos que dormem? Paulo, em 1 Coríntios 15, 20 e 23, diz que é Jesus, mas a igreja adventista diz que foi Moisés. Agora, você, telespectador... Será que ela fala mesmo? Fala. Vamos lá, pastor Leandro Quadros, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Agora o senhor responde a mesma pergunta. Judas 9 refere-se à ressurreição de Moisés? Por quê? Vamos dar as razões, reverendo. Primeiro, só para esclarecer uma coisinha, até uma coisa importante para um debate futuro, nós não colocamos Ellen White, como o pastor afirmou, na mesma categoria de Asaf, mas na categoria dos profetas não canônicos de 1 Crônicas 29 e 29 e 2 Crônicas 8 e 29, 9 e 29, né? Então nós cremos que ela foi inspirada, mas ela é uma profetisa não canônica. O nível de inspiração nós cremos que é o mesmo da Bíblia, porque não queremos, por exemplo, o Espírito inspira um menos o outro. Ou seja, ou é o Espírito ou é o diabo. Agora, a autoridade doutrinária é da Bíblia. Então, é importante fazer essa pequena correção, porque não há na literatura adventista algo assim que defenda a posição que o pastor apresentou, né? Sobre Judas 1:9, pastor, nós cremos que há sim perfeita base para a ressurreição de Moisés. Por quê? Primeiro ponto, quando diz o texto bíblico que Miguel disputou sobre o corpo de Moisés, a palavra disputa no grego, ela tem uma força que tem a ver com uma demanda legal. Então o que nós cremos? É muito pouco uma discussão simplesmente, por exemplo, quem vai ficar com o corpo. É como se Satanás estivesse acusando, por exemplo, a Cristo da seguinte maneira, né? Veja bem, você vai levar ele para o céu ressuscitado, mas ele é um assassino, ele é um pecador. E quando Miguel remete a Deus Pai para que o repreenda nessa demanda legal, aí nós percebemos o seguinte, a graça de Cristo, demonstrando o seguinte, não importa as acusações de Satanás, Cristo levou Moisés para o céu como uma espécie de cheque pré-datado, e ele pagou isso na cruz. Quanto ao argumento da autoridade, veja, eu vou citar aqui algumas pessoas, mas eu queria só destacar uma coisa para o nosso telespectador. É muito importante termos em mente o seguinte, quando eu cito esses teólogos, pastor, não é para assim dizer, por exemplo, o Leandro se baseia no argumento da autoridade, não, é para refutar uma alegação dos críticos, eu não estou dizendo que o pastor faz isso, mas os críticos alegam o seguinte, que Ellen White é herege, por crer na ressurreição de Moisés. Agora, o que eu acho estranho, reverendo e pastor Elias, é, por exemplo, dizer que Ellen White é herege. Agora, não se fala, né, que Matthew Henry é herege, não se fala que Adam Clarke é herege, não se fala que a Bíblia de Estudo de Genebra é herege em defender a ressurreição de Moisés, e eu vou mostrar isso. Não se fala que a Bíblia Scofield é herética por defender a ressurreição de Moisés. Então, o que eu digo para o telespectador? Não é obrigado a concordar com a ressurreição de Moisés. Agora, acusar Ellen White de heresia, sendo que outros têm crença parecida, eu já acho que é uma tendenciosidade. Certo? Todas essas referências que o senhor citou mencionam a crença na ressurreição de Moisés? Tem, reverendo. Até vou pegar aqui algumas citações muito interessantes. Por exemplo, começa pela Bíblia de Genebra. Vamos à Bíblia de Genebra. Olha que interessante. Lógico, aqui em Judas, ela não dá um posicionamento. Mas comentando Lucas 9, olha que interessante que a Bíblia de Genebra defende a nota de rodapé. E eu gosto muito dessa Bíblia. Até a Igreja Adventista tem a Bíblia Andrews e tudo, mas eu me apego muito a essa Bíblia de estudo. Eu gosto muito da teologia reformada também, né? Então, o que a Bíblia Genebra fala, por exemplo, do episódio de Marcos? Marcos capítulo 9 diz o seguinte: deixa eu ver aqui, Marcos, acho que é Lucas, pastor, só um pouquinho aqui, deixa eu pegar Mateus 17, aqui, primeiro Mateus 17, 3, tá? Na nota de rodapé, quando fala, né, que apareceram Moisés e Elias, diz assim, ó, Moisés, o doador da lei, e Elias, o maior profeta do período monárquico, tem aqui o privilégio de falarem com Jesus.
Eles não admitem a hipótese de o termo, por exemplo, horama, se referir a uma visão simbólica. E aí continua. De acordo com Lucas 9:31, eles discutiram sobre a iminente morte de Cristo. E agora, olha a nota de Lucas 9:31, né? Que complementa esse pensamento. Então, como eu falei, reverendo e pastor Elias, lógico, o telespectador não é obrigado a concordar, mas não pode atribuir heresia a Ellen White, sendo que outros pensam assim também. Então, a nota sobre Lucas 9:33, né? Que fala que ao se retirarem esses de Jesus, disseram Pedro, bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas. Então, o que eles comentam do fazer 3 tendas? Pedro queria prolongar essa experiência ao sugerir a construção das tendas para acomodar e possivelmente deter os visitantes celestiais. Então Moisés não é apresentado aqui como aparecendo simplesmente com uma visão simbólica. Foi muito real isso aqui para eles. Então esta é a Bíblia Genebra, né, que apresenta esta possível interpretação, e depois tem outras fontes. E só para finalizar, pastor, uma outra coisa importante sobre Judas 1:9, Geza Vermes, que é uma grande autoridade em pseudoepigrafia judaica, ele diz que para os judeus que leram Judas 1:9, eu até posso ler a citação também, eles entendiam que Moisés tinha sido ressuscitado. Era a crença para eles que tanto Moisés quanto Isaías tinha ressuscitado. Então Geza Vermes, uma grande autoridade no assunto, reconhece que Judas, para eles, significava isso. Estourou o tempo do bloco, vamos para o intervalo. Na volta vamos discutir uma por uma esses argumentos todos aí, né? Inclusive essas citações que foram feitas aqui. Não sai daí, a gente volta já. Quem é você? Bem, não sou um fantasma. Certamente não sou um anjo. Ai, Deus. I was born for you, you were born for me.